Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a separar Israel da igreja de maneira correta. Muitas pessoas fazem isso de maneira incorreta e só para sustentar a linha pré-tribulacionista. Vocês sabem disso. Mas existe uma separação entre Israel e a igreja, sim. Não existe mais separação entre judeus e gentios. Todos os que creem no Senhor se tornam um no Senhor, mas existe a separação entre Israel e a igreja por causa da terra de Israel. E lá hoje se concentram os judeus que não creem no Senhor Jesus. Antes eles estavam espalhados pelo mundo e não eram reconhecidos como Israel de Deus. Não tinham mais nação. Não eram mais nação, né? Não tinham mais a sua terra, mas hoje eles têm a sua terra e são reconhecidos como Israel. E a profecia visava tudo isso daí. Vamos direto para Romanos capítulo 9. Eu vou ler aqui para vocês. Talvez vocês não entendam tudo de primeira. Se você não me acompanha, você não vai entender tudo de primeira, mas você vai ver que tem algo aqui. Aí vai depender da sua leitura, da sua força de vontade de buscar as referências que eu estou te dando e as referências que o apóstolo Paulo está dando aqui. Ok? Romanos, eu já expliquei para vocês, né? Romanos 9, 10 e 11. A leitura que o apóstolo Paulo, a escrita que o apóstolo Paulo faz é realmente falando para a igreja a respeito do Israel de Deus, visando o presente e o futuro. Né? Para nós hoje, o passado, o presente e o futuro. Na época dele, que ele escreveu, ele também visou o passado de Israel, o presente e o futuro. Quase que bate certinho com os capítulos, né? Romanos 9, o passado, Romanos 10, o presente e Romanos 11, o futuro de Israel. E aí as pessoas se confundem, porque realmente ele está mostrando que há uma separação, mas essas pessoas não conseguem entender qual é a separação que está na mente do apóstolo Paulo. E eles não se importam por saber mais, por isso que não vão buscar as referências, porque daí dá certo a linha pré-tribulacionista. O único medo dessas pessoas é isso. É algo causar dano à sua linha. Aí depende de cada contexto de cada um, né? As pessoas já pregaram muitas vezes, não querem mudar de opinião, já escreveram livros, venderam, não querem perder aquela imagem de autoridade e aí continuam enganando o povo. Mas hoje não tem mais desculpa. Hoje qualquer pessoa pode ir no YouTube, ser um bom pesquisador, encontrar os vídeos e a pessoa vai ter discernimento da palavra de Deus. Então diz assim, Romanos 9, verso 22, vai aparecer aí na tela. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. E aqui ele vai explicar quem ele se refere. A quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Até o verso 24. Ele está dizendo que Deus tem vasos de misericórdia, o qual somos nós. Aí ele fala, a quem Deus chamou não só dentre os judeus, se referindo a ele mesmo, mas também dentre os gentios, se referindo à igreja dos gentios. E aí vem a base dele. E é nessa base que você vai entender que não há separação entre Israel e a igreja quando você entende o plano espiritual. Porque o apóstolo Paulo faz contraste entre o Israel segundo a carne e entre o Israel segundo o espírito, mas pastores pré-tribulacionistas negam isso. Dizem que não existe esse contraste e se enrolam no texto, mas existe o contraste. E esse daqui é uma das provas. Verso 25 em diante, ele vai citar a prova de que Deus não faz separação entre judeus e gentios e a prova de que os gentios fazem parte de Israel. Aí você tem que entender as 12 tribos, a divisão que Deus fez no reino dele. Quando Salomão pecou, Deus dividiu o reino. 10 tribos chamou de casa de Israel, 2 tribos chamou de casa de Judá. E as profecias que Deus levantou os profetas para profetizarem sobre as 2 casas de Israel. Não é somente para o povo de Israel. Aquelas profecias não são somente para judeus. Aquelas profecias englobam os gentios, fazendo parte das 10 tribos, não literais, porque elas se dispersaram e se misturaram nas nações. Mas um Israel espiritual, entrando através das 10 tribos para se unir com a casa de Judá e formar as 12 tribos de Israel, segundo o trabalhar do Espírito, porque isso é a nova aliança. Deus não vai desmanchar o seu plano de 12 tribos, jamais. E ele não vai casar com 2 esposas.
Ele não vai casar com judeus de 12 tribos, nem existe isso, e casar com gentios, que seriam judeus e gentios unidos. Não existe isso, irmãos, na palavra de Deus. A prova disso, a foto que mostra a prova disso, está em Apocalipse 21. Olha para a esposa do Cordeiro e veja o modelo dela. Entendeu? O plano das 12 tribos não foi desmanchado. Acontece que Deus vai trazer os gentios para esse plano. E aí você precisa estudar os profetas para entender muito bem o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Porque ele fala aqui, no verso 25, como também diz em Oséias, chamarei povo ao que não era meu povo e amada que não era amada. E no lugar onde se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Só que nesses dois textos, o apóstolo Paulo está te mandando para o profeta Oséias. Ele jamais iria admitir que você lesse a carta dele e passasse batido. Ele está resumindo o profeta Oséias. Ele pegou um texto do capítulo 1 lá para o final, que é o principal. Ele pegou outro texto do capítulo 2 no finalzinho, que é o principal, e ele fez uma soma de dois textos entre Oséias, se eu não me engano, Oséias capítulo 4 e Oséias capítulo 14. Essa questão de chamarei amada que não era amada. Aqui está falando de Efraim, está falando das 10 tribos. Só que ele não está usando o nome Efraim e nem 10 tribos. É um mistério que o Espírito Santo deixou aqui, escondido, para que a igreja rebuscasse, caçasse esse mistério. Se isso não fosse assim, por que o apóstolo Paulo iria pegar textos que foram falados para as 10 tribos, para a casa de Israel, e iria aplicar aos gentios? Por que ele está fazendo isso? Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso, vamos ler Oséias, para vocês entenderem. E eu vou ler só os textos finais, porque realmente o apóstolo Paulo ele é um mestre, então ainda que não tinha capítulos naquela época, ele entendeu que o capítulo 1 já tem, realmente é o capítulo 1. Nem sempre é assim, não é só porque está capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 que são capítulos de verdade. Capítulos de verdade são histórias, não é? Assim como um seriado. O seriado todo faz parte de um início, um meio e um fim. Tem um plano ali no seriado. Mas ele está dividido por capítulos, onde cada capítulo tem um início, um meio e um fim. Não é assim com a Bíblia. Mas tem partes da Bíblia que realmente elas coincidem com os capítulos. E o apóstolo Paulo entendeu que o capítulo 1 tinha já um plano, como se fosse uma série. E o capítulo 2, outro plano, como se fosse outra série. E eu acho que até o capítulo 3 coincide, mas muitos profetas não têm essa questão. E aí quando chega aqui em Oséias, tem a questão dos 3 filhos, você lê tudo aí caso você não conheça a profecia. Em Oséias 1 diz assim, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Primeira vez que faz a menção lá para as promessas de Abraão, que seria pai das nações. Que não se pode medir e nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Esse é o texto que Paulo pegou e aplicou na sua carta. Só que aqui no contexto está falando para as 10 tribos, o reino da casa de Israel que Deus ia rejeitar. Só que ele rejeitou, realmente foi rejeitado, primeiro dividiu e depois rejeitou. Só que Deus prometeu chamar de volta e depois unir. São 2 etapas, chamar de volta e depois unir. E quando Deus chama de volta, se você lê o profeta Oséias com o profeta Isaías, com os demais profetas com atenção, você vai ver que os gentios estão aí. E a palavra-chave para esse mistério é Efraim. Essa é a palavra-chave. E também conhecer as promessas que começam lá com Abraão, Isaque e Jacó. Certo? Se você não estiver entendendo, você vai buscar isso que eu estou falando para você, que você vai entender. E logo após o Senhor ter falado que para aquele povo que diz, vocês não são meu povo, eu vou chamar de povo, serão chamados filhos do Deus vivo, logo em seguida diz, e os filhos de Judá, um reino, e os filhos de Israel, outro reino, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Daqui que o apóstolo Paulo tirou que Cristo é o cabeça, o marido, o cabeça da igreja. E a igreja aqui está sendo Judá e Israel. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, vamos continuar a leitura, e subirão da terra
porque grande é o dia que Deus semeia. Entendeu a questão do verso 10 para o verso 11? No verso 10 diz, todavia, significa, ainda que eu diminuí Israel, rejeitei 10 tribos, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Porque Deus prometeu para Abraão que ele seria pai das nações e que a descendência dele seria como a areia do mar e como as estrelas do céu. Será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. E acontecerá que no lugar aonde se lhes dizia, ou seja, no lugar da maldição, vós não sois meu povo, se lhes dirá, agora vem a bênção, vós sois filhos do Deus vivo. Isso que o apóstolo Paulo está aplicando para os gentios, dizendo, Deus não chamou pessoas somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como diz o profeta Oséias, e ele citou esse texto. Se não tem nada a ver uma coisa com a outra, por que ele pegou esse texto? Essa é a pergunta que você deveria fazer para qualquer pastor pré-tribulacionista, que se coloque contra as verdades de Deus. Isso é porque eles não estudam as cartas de Paulo verdadeiramente. E aí vem a profecia da unificação, e os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra primícias, porque grande é o dia que Deus semeia. No capítulo 2 vai acontecer algo semelhante, e a gente tem que ler resumidamente mesmo, né? Verso 19, é a segunda porção do plano. Deus vai acrescentar coisas que ele falou no capítulo 1. E ele está falando para a casa de Israel. Presta atenção. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e este à terra, e a terra obsequiosa ao trigo, ao vinho e ao óleo, e estes a Deus semeia. Aqui é a parte literal, mas principalmente a parte espiritual de tudo que significa chuva, plantação, colheita. Verso 23, e semearei Israel para mim na terra. Essa é a prova do que ele falou acima sobre chuva, colheita, trigo, óleo, etc. É espiritual, porque ele está falando de semear o povo dele. E ele semeia para poder colher, não é? E Jesus seria esse grão, para que quando ele fosse levantado da terra, ele morre e produz muitos frutos, e ele levanta e produz os frutos, e esses frutos são judeus e gentios. O Israel de Deus é o que está escrito lá em João. Jesus fala isso. Em verdade vos digo que se o grão de trigo ficar ele só, não cair na terra e ficar ele só, ele não produz fruto. Mas se ele cair na terra, ele morre. E aí ele produz fruto na ressurreição. É isso que Jesus está falando. E verso 23 diz, semearei Israel para mim e compadecer-me-ei da desfavorecida. É o que Paulo está falando lá. E a não meu povo direi, tu és meu povo. Ele dirá, tu és meu Deus. Mas aqui o Senhor está chamando as 10 tribos de volta. E o apóstolo Paulo, entendendo que isso era a respeito dos gentios, está chamando os gentios de volta. Então a primeira etapa já se cumpriu. Os gentios foram chamados. Nós fazemos parte das 10 tribos, não literalmente, mas no plano espiritual. A unificação de ambos os povos já foi provida pela cruz. Na cruz já foi feita a ressurreição. Na cruz, Jesus já aboliu a morte, já nos ressuscitou. Através do seu corpo, já nos levou aos lugares celestiais em Cristo. Tudo de maneira literal, porque aconteceu com ele, mas já dando profecias para o futuro. Serve de parábola também. Mas essas coisas ainda não aconteceram na prática. Na ressurreição, os judeus e os gentios serão unidos e aí vai se cumprir o mistério. Entenderam? E o outro texto, quando o apóstolo Paulo diz e chamarei amada que não era amada, aí é um pouquinho mais difícil de vasculhar aqui. Eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Entenderam? Então vai se cumprir essa questão de judeus e gentios se unirem de fato e serem de fato o Israel de Deus segundo o Espírito na ressurreição. E as 12 tribos subsistirão para sempre. A prova desse plano completo, concreto, está lá no modelo da cidade, a Nova Jerusalém. Ela tem 12 portas, ela tem 12 fundamentos, ela tem 12.000 de... Ela é quadrangular, né? Então ela tem 12.000 de altura, de largura, de profundidade. Só medidas a respeito do povo de Israel. Entenderam o mistério? Se vocês não entenderam,
Vocês vão buscar as referências que o apóstolo Paulo falou em Romanos 9 para vocês entenderem. E aí, chegando em Romanos 11, ele preparou o caminho em Romanos 9 para a gente entender o que ele iria falar em Romanos 11. Então, chegando em Romanos 11, ele vai falar o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Então, o que ele está falando é um mistério. O que é o mistério? Só o contexto do capítulo 11? Não, ele começou o assunto no capítulo 9. Não ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, a terra de Israel e aos judeus que não creem. Essa é a separação, e unicamente essa. Até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Não só o Israel da terra de Israel, como todo o Israel. Aqueles que vão, pela ressurreição, se tornarem de fato as 12 tribos de Israel. Fora o plano literal que vai acontecer na própria terra de Israel, né? Porque o Senhor não aniquilou as promessas para um povo literal. Isso já tenho falado em outros vídeos. Mas aqui o apóstolo Paulo não pode de maneira nenhuma estar falando só do plano espiritual e nem muito menos só do literal. Porque ele já citou aqui a palavra-chave, plenitude dos gentios. Da onde o apóstolo Paulo tirou isso? Se você for ler lá Gênesis 48, você vai ver que tem Manassés e Efraim, são os filhos de José que nasceram no Egito, são gentios, né? E aí Jacó, ele vai tomar aqueles 2 filhos para ele. E na hora de abençoar os filhos de José, Jacó inverte a mão, coloca o direito de primogenitura em Efraim e fala, Efraim é frutífero, frutificar. E fala que Efraim se tornaria a plenitude dos gentios. Na sua Bíblia vai estar escrito multidão de nações. Como que Efraim se tornaria multidão de nações? Aí você tem que ver o que acontece com Efraim durante o decorrer da história. Você vai passar pela divisão do reino, ver que Deus dividiu as 12 tribos em 2 casas e sobre a casa de Israel ele colocou um efraimita. Efraim era o líder das 10 tribos e sempre seria assim. E aí, quando Deus fala profeticamente de Efraim, ele está falando do reino da casa de Israel. Então, as profecias que são dirigidas à casa de Israel e ao reino de Efraim são dirigidas a nós. Entendeu essa jogada? E isso teria que ser assim mesmo, porque olha o que Deus falou em Gênesis 35. Observe isso. Verso 9. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Trocou o nome de Jacó para Israel. E nesse mesmo minuto, olha o que Deus faz. Verso 11. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo, multiplica-te. Ser fecundo, aqui é a palavra Efraim. É daqui que Jacó iria entender pelo Espírito em como abençoar os filhos de José. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Efraim, Efrá, que é aqui a palavra ser fecundo. Multiplica, presta atenção agora, uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. É o que Deus prometeu para Abraão. Gênesis 12. Abraão, uma nação sairá de ti. É Israel, segundo a carne. Lá em Gênesis 17, Deus falou que multidão de nações iriam sair de Abraão. Como? Siga as promessas. Deus falou que Abraão seria pai de nações. Como? Não é só um plano de crer pela fé. Aí você anula todo o trabalho de Deus. Nós somos salvos pela fé, sim, mas essa fé tem fundamentações. E de Jacó tem que sair nações. E Deus associou nações saindo de Jacó e reis, que são os reis no milênio, que procederão de Jacó, com Israel. Ou seja, reis e nações sairão de Israel. Como que nós não somos o Israel de Deus segundo o Espírito, irmãos? E pode ver que lá em Gênesis 48, que eu não vou ler aqui, leia em casa, quando Jacó vai abençoar Efraim, ele, pelo Espírito, se lembra dessas coisas. Por isso que ele fala, o Deus Todo-Poderoso me disse isso, isso e isso. E por isso que ele chamou Efraim, porque era frutífero.
Um filho de José, aquele que salvou o mundo inteiro e que procedeu de uma gentia, de uma egípcia. E dali saiu a promessa que engloba os gentios. Isso não é lindo? Paulo sabia tudo isso. E lá em Gênesis 48, quando Jacó cruzou as mãos, disse que Efraim seria a plenitude dos gentios. Da onde que o apóstolo Paulo está tirando a plenitude dos gentios de Romanos 11? De toda a promessa de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo pode pegar os textos de Oséias que foram aplicados à casa de Israel e aplicar à igreja. Fechou? Essa é a prova. Não tem como fugir disso. A pessoa talvez possa não ter um nível intelectual para alcançar o que eu estou falando de início, mas depois ela entende, basta ela estudar, qualquer um pode entender isso. Agora, tem a dureza de coração, tem as pessoas que vão teimar, tem as pessoas que não vão nem chegar nesse vídeo, e aí o plano da mentira, né, o plano do engano, continua, que é a linhagem pré-tribulacionista e outras ramificações que não pregam pré-tribulacionismo, mas erram nisso também. Tá certo? Eu vou deixar para vocês um lembrete no comentário fixo e também talvez os links ali ou na descrição de vídeos que eu estou fazendo semelhantes a esse, vídeos mais curtos para falar o plano de Deus. E eu não estou falando tudo, eu estou deixando para vocês investigarem o restante. Tá certo? Eu vou seguir aqui nos próximos vídeos e eu vou ver por onde eu posso começar outro vídeo. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Não se esqueça de deixar os comentários também para eu ver se vocês estão entendendo, tá bom? Compartilhe o vídeo também. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.